Meus queridos irmãos, muita paz e luz a todos vocês. Nós estamos aqui pela área de comunicação social da Federação Espírita do Estado de Goiás, dando continuidade às nossas entrevistas com os nossos irmãos e irmãs palestrantes do nosso 40º Congresso Espírita do Estado de Goiás, que esse ano traz como tema central Conhece-te a ti mesmo. E nesse momento nós temos a grata satisfação de dialogar com a nossa companheira Eulália Bueno, a nossa querida irmã que sempre tem atendido às necessidades do movimento espírita goiano, sempre com muito carinho e presteza. Eulália, muito obrigado pela sua participação conosco nesse momento. A gratidão é minha, é uma alegria imensa poder estar presente, vivendo este 40º Congresso. Muito obrigado, Eva. A nossa irmã que faz palestra aí, né, pelo Brasil todo e no estrangeiro também, né? É uma grande divulgadora da doutrina que sempre nos acolhe com muito carinho. Eulália, você estava falando hoje, né, na sua explanação, na roda de conversa, sobre a questão da valorização da vida. E hoje nós temos aí uma luta grande pela legalização do aborto, né? Como que você vê esse momento que nós vivemos e quais seriam os riscos do ponto de vista social e espiritual que esse processo poderia trazer? Aceitar o aborto é imperativo do materialismo. Então, o materialismo ele tenta resolver imediatamente qualquer questão que se torne um empecilho para a concretização dos seus objetivos. Nós somos espíritas e o primordial do espiritismo é a imortalidade da alma. Então sabemos que não existe ninguém que sem motivo se dirija para a reencarnação. Aquela alma não foi criada no momento da concepção. Ela traz um histórico, um rol de experiências, uma afinidade moral, que nem sempre é emocional, com aqueles que lhe se tornarão os pais. Quando você fecha a porta da reencarnação a esse espírito, você pode aparentemente não assumir diretamente a responsabilidade no mundo material com ele, mas você agrava a situação que já existe entre vocês no mundo espiritual. Até porque ele vem rogando a oportunidade, utilizando a hereditariedade da consanguinidade num processo educativo para os dois. Não compete somente a você. Às vezes aquele espírito que vem, ele vai ser o freio dos equívocos do seu futuro. Aqueles equívocos que de repente você vai reprisar e ele será muitas vezes o freio, ele será o amparo. Então o que se veicula muito é o livre-arbítrio e a possibilidade de que o corpo pertence à mulher e só ela pode decidir sobre ele. Mas por que não decidir antes? Por que não tomar os cuidados antes de correr o risco de uma gestação? A partir do momento que uma vida pulsa dentro da sua, embora ela esteja dependente, ela não lhe pertence. E você, por sua vez, que defende o seu corpo, que defende a sua liberdade, foi exatamente por conta da renúncia de uma outra mulher que você está tendo a oportunidade de fazer uma escolha. Se você não está preparado para aquele filho, ofereça-o a corações que lutam
muito para ter um filho e não conseguem, biologicamente falando. Ah, mas e daí então ele não tem uma ligação exatamente comigo? Ele tem uma necessidade reeducativa tanto quanto você tem. A espiritualidade tenta combinar esses membros de uma mesma família para tornar mais fácil. Mas se você não aceita esse processo, não tire esse direito do outro. É melhor ele estar aqui e seguir esse processo com uma outra criatura do que, para justificar as suas finalidades, você simplesmente anular a possibilidade dele poder retornar, sem tirar que o processo gestacional em si é indispensável para muitos espíritos que estão em condições muito graves no mundo espiritual. Para quem quiser ler alguma coisa sobre isso, a gente sugere o Ícaro Redimido, que é a história dos Santos Dumont, que ele estava num processo no mundo espiritual de tamanha culpa que temia-se a ovoidização do campo espiritual dele, do perispírito. E só o processo gestacional, porque o objetivo não era que ele nascesse. O processo gestacional o resgataria dessa grave condição espiritual. E infelizmente ele não iria nascer, mas a mãe interrompe a gravidez antes do tempo previsto. Então ela assumiu uma responsabilidade que por um pouquinho mais ela não teria, porque aquela gestação não vingaria. Então eu creio que isso é tentar brincar de Deus, esquecendo que esse Deus nunca nos poupa de misericórdia e que nós não temos o mesmo olhar para o nosso próximo. Muito bom. É interessante, né? A sua fala é bem impactante, ela chama muita atenção, porque se nós existimos e valorizar a vida nesse sentido, permitindo que a vida prossiga, né? O curso natural, é também uma forma de gratidão, né? Porque nós existimos no corpo porque alguém em algum momento renunciou, né, e deu essa oportunidade para nós, né? O que você nos diz da reencarnação de Segismundo, né? Eu acho que André Luiz ali, ele traz uma reflexão bem profunda em relação aos afetos e desafetos que nós temos do passado, acolhendo-os como família, né? O que você tira dessa experiência, dessa passagem, no sentido de orientar os nossos companheiros? Eu vejo no caso Segismundo a comprovação do quanto os benfeitores espirituais nos envolvem, nos amparam, porque ele tinha a dificuldade principalmente com aquele que lhe seria pai. E ele tinha medo. No momento que se aproximava, o medo o fez pensar em desistir. E o que é que conseguiu que ele não desistisse? Todo o amor dos benfeitores espirituais, a intercessão, né? A presença de espíritos muito próximos dele. Então, gente, não há um momento em nossa vida que, se a gente fizer um esforcinho de abrir uma brecha, os benfeitores não nos sugiram, não nos sugestionem sutilmente com uma saída para aquilo que para nós achamos que não tem saída. A mulher muitas vezes ela diz que praticou o aborto porque ela não tinha saída. Mas a saída sempre existe e cada vez mais. Infelizmente nós temos, por exemplo, a venda de crianças para o exterior e é muito recriminado, mas frente ao aborto é uma saída. É uma saída para que a vida estue, a vida cresça, todos tenham a mesma chance. Então, Segismundo, para mim, é um exemplo desse
cuidado dessa minúcia do mundo espiritual, né? Quando a gente vê ali eles analisando os espermatozoides em milhões e dizer é esse. E quando esse livro veio à luz, foi um escândalo na ciência, porque se considerava que o primeiro espermatozoide é que adentraria o óvulo. E André Luiz vem escancarar as portas da ciência, dizendo que é o mais apto à reencarnação, ao atendimento das necessidades biológicas do espírito reencarnante. Então, isso mostra que o espírito, a sua energia já atua nesse campo e os benfeitores apenas a dirigem para fazer com que esses gametas se casem, né? Eu lembro que o primeiro laboratório do mundo foi o Instituto Weizmann de Israel, que conseguiu provar que o óvulo libera uma chave química, uma substância química. E eu ficava pensando, mas como é que essa substância escolhe o óvulo? Quando eu vi Segismundo, quando eu vi aquela equipe espiritual, nossa, eu fiquei imensamente muito mais grata pela minha própria reencarnação, né? Então, nada é ao acaso. Você estar grávida não é ao acaso. Você pode não compreender, mas desse é a oportunidade, não é? Muito bom. Eulália, diante de todo aquele processo que nós acompanhamos, né, ali nos capítulos 12 e 13, né, da reencarnação de Sérgio, da Preparando Experiências e a reencarnação de Segismundo, né, missionários da luz. Missionários da luz. Diante de um processo tão belo, de tanto investimento, né, intelectual, amoroso, para que aquilo aconteça, para que a reencarnação aconteça, esse rompimento, num primeiro momento, o aborto, a impressão que se tem é que ele não gera consequências emocionais para a pessoa que está abortando. Tanto é que às vezes acontece de passar pela primeira, segunda, terceira experiência. Quais seriam as consequências emocionais e espirituais para aquela pessoa que, de uma forma irresponsável, para não assumir uma responsabilidade com a vida, opta por esse caminho do aborto? Quando a gente se fere, né, eu vou usar o quebrar o pé. Aquele impacto, acho que gera um campo de adrenalina que você diz que está quente a fratura e você não sente, mas ela vai esfriar. E você vai sentir a extensão da lesão provocada. É o mesmo fator. A pessoa, às vezes, no calor das emoções, da decisão, do impacto de uma gestação não programada, não desejada, ela acha que o melhor caminho é se livrar. Tira o problema e retoma a vida. Só que você mata um corpo, você não mata o espírito. Então, dependendo de quem é esse espírito, e aí vem aos meus olhos, à minha mente, aquele momento do Paulo e Estevão, em que o Estevão é apedrejado. Então, quando Abigail começa a gritar que é o irmão, Saulo recolhe o moribundo, né, para um recanto, fica surpreso com a situação. E o que é que mais machuca Paulo? Foi que Estevão o perdoou. Então, esse espírito, se ele for um benfeitor que viria a reencarnar na sua vida, provavelmente ele vai te perdoar. Mas o perdão nem sempre traz o conforto. Porque você depois descobre que você eliminou da sua vida uma convivência espiritual incomparável. Mas se não há esse entendimento, se é uma pendência grave do passado, esse espírito
saindo daquele estágio de torpor, se não houver uma intercessão muito grande do mundo espiritual, e aí não é privilégio, é mérito, esse espírito se devotará em fazer frustrar a sua própria existência. Ele se atirará com revolta, ele se associará a outros para dar o troco, como nós costumamos falar. Então, a gente tem que parar e pensar que muitas consequências da própria existência à frente, muitos anos à frente de um aborto, podem ser exatamente a reação desse espírito em direção ao ato que lá atrás você praticou, que muitas vezes ficou completamente ignorado da sociedade. Mas a nossa consciência, ela nunca vai apagar. Não tem como caminhar para o melhor escondendo o mal nos porões da nossa consciência. O despertamento vai ocorrer e nem sempre ele é bem encarado, ele costuma ser profundamente doloroso. Muito interessante, né? Eu sou psicólogo e ao longo dos anos eu tenho me deparado com várias situações de pessoas, né, do sexo feminino que, em face dos seus sofrimentos psíquicos, né, principalmente a depressão, que normalmente está muito ligada a um processo de culpa, tem uma historiazinha de aborto. Né? Exatamente. É uma historiazinha. E fere muito mais a mulher, porque impressionou o corpo dela. Aquela marca não está apenas na alma, está ali no corpo. Então, quando a gente entra, por exemplo, numa questão da menopausa, com todas as alterações hormonais que ocorrem, fatalmente a gente vai se reportar à época da gestação, do início da fertilidade. Isso é um contexto emocional da menopausa. E aí não tem como não me recordar que em algum momento eu utilizei mal o vaso da vida, que nós damos o nome de útero, mas que é apenas a materialização, né, desse acolhimento que o espírito mulher, o espírito mãe, se propõe a fazer para intermediar soluções que se arrastam há muito tempo no mundo espiritual, sendo médium da vida. Muito bom. Meus irmãos, com a nossa companheira Eulália Bueno, nós que acompanhamos o trabalho dela há muitos anos, é difícil ter esse contato através de uma entrevista, né? Porque a nossa irmã desperta em nós a vontade de fazer uma série, com vários episódios, discutindo com ela vários assuntos pertinentes às questões espirituais. Mas a nossa proposta nos pede que já nos encaminhemos para a finalização. Assim sendo, Eulália, nós pedimos a você para deixar uma mensagem para os nossos irmãos, por favor. Por mais que a vida lhe apresente um obstáculo que julgue intransponível, esse obstáculo faz parte do objetivo de Deus, para que a breve tempo, eliminando muitos sofrimentos indesejáveis e que não necessariamente precisam ser vividos, para que você alcance a angelitude. Se no transcorrer da sua existência surgir, e volto principalmente às mulheres, aquelas que são ou as que um dia serão mães, se surgir no seu caminho uma gravidez que você julgue indesejada, pergunte a Deus, pergunte a Jesus o que ele faria se estivesse no seu lugar. Mas acima de tudo, lembre que alguém que já ocupou o lugar em que você está, optou por abraçar a sua vinda à Terra. E ame sempre, não desista nunca. Gratidão, muita paz e luz a todos vocês e até a próxima.